Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel nos dê coragem, força, determinação, nós vivermos esse mundo de expiações e provas que tanto falamos aqui. Nós sabemos que não estamos só nós aqui, né? Nós temos nossos irmãos que estão aqui, os médios estão desdobrados também aqui, e trabalha juntamente, né, com a equipe espiritual que está presente, também os irmãos que estão nos auditórios, os pacientes também que se desdobram aqui para os tratamentos. Nós vamos dar sequência um pouquinho nos estudos, vou falar um pouquinho hoje, que é uma sequência sobre o Apocalipse 20, que é justamente essa força que nós invocamos aqui, que é a força do Arcanjo Miguel. Nós estamos estudando o Apocalipse, fazemos apanhados, né, pedaços, nós estamos fazendo. Então a gente vê um pouquinho o sermão profético de Jesus, Apocalipse, né? Outros irmãos, mas hoje nós vamos focar um pouquinho no Apocalipse 20. A gente vai conversar um pouquinho, rever algumas coisas que nós já vimos lá atrás, até para a gente reforçar a nossa fé nessa fase que estamos passando. Porque nós estamos vendo que eles estão muito fortes, atacando muito fortes os jovens, as famílias, né? Eles querem deixar todas as famílias jovens, atacando as religiões, enfim, está acontecendo um movimento geral na crosta terrestre, né, e no astral inferior, para que o cordeiro não prevaleça, para que o cordeiro não continue, né, nos apoiando. Então tem uma luta, nós temos que lutar. E se a gente não tiver essa força para nos ajudar a lutar, gente, a vida é difícil, né? Não fica fácil. Então, vamos dar continuidade, conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai conversando, trocando diálogo juntos, e alguém, se vocês quiserem falar alguma coisa das suas experiências, das suas coisas que vocês já estudaram, a gente vai trocando ideia juntos, tá certo? Vamos lá, então? Só vou tirar esse aparelho aqui. Então, nós vimos lá atrás, que a gente passou algumas coisas, né, em relação, a gente falou um pouquinho, não sei se vocês acompanharam ou não, só para a gente fazer uma recapitulação muito rápida aqui. Quando Jesus fala, né, o próprio Jesus fala, né, ó, isso aqui é o Mateus 24, Jesus falando, quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, ou seja, tudo foi feito na Igreja Católica, conquista, dores, pedofilia, morte, assassinato, roubo, enfim, né? A Inquisição, um monte de coisa. E aí vai vir o fim. Então, haverá um tempo de grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora. Ó. Jesus falando, ó, nem tornará a haver jamais. Então, esse aqui, eu estou recapitulando um pouquinho as irmãs que chegaram agora, dando um recap para a gente passar para o Apocalipse 20. Gente, isso aqui é uma coisa que está escrito, eu sempre repito aqui, não está escrito em parábolas, está escrito verbalmente, diretamente. Então, vamos ter que ter cuidado nisso aqui, persistir na busca espiritual. Quem está trabalhando na Igreja Católica, continue trabalhando. Ele fala, né? Quem é santo, santifica-se. Quem não é, que vai procurar o que você quer procurar. Então, ele fala isso de forma clara aqui. Então, busca o espiritual, não deixa de fazer suas orações, de fazer caridade, de fazer o trabalho que tem que fazer, na casa espírita, na igreja evangélica, não importa onde. E faz esse alerta para nós. Então, eu só voltei um pouquinho, né? Ele fala ó, que já está às portas e passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Então, ele arrematou. E, gente, não tem outra coisa, viu, gente? A gente tem que se cuidar daqui para frente. Então, eu só voltei um pouquinho aqui para vocês, e agora nós vamos começar aqui. Então, nós estamos pegando Apocalipse em partes, hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse 20, né, que é essa força espiritual do Arcanjo Miguel, que é a libertação do final de tempos.
A gente invoca essa força aqui todas as vezes, a gente invoca o Arcanjo Miguel, ele desce aqui e faz o trabalho de libertação de muitas falanges. Vocês têm uma ideia? São libertadas aqui, né? Rose e Johnny, são libertadas em torno de 15, 20 pirâmides de falanges, não é? Os médios vêm aqui no auditório. São recolhidos mais ou menos 5, 6 mil espíritos por semana aqui nos Samaritanos, através dessa força aqui. É ele que faz o trabalho, nós não fazemos nada. Então, nós vamos rever um pouquinho Apocalipse 20, ter um pouquinho mais de fé em cima do Apocalipse 20, né? Acreditar nessa passagem, acreditar nessa força que teve aqui na Terra, né? Que acompanhou Jesus, que protegeu Jesus, que estava com Jesus o tempo inteiro, durante a sua vinda, né? Esses 3 varões de Deus, que é Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, 3 colunas espirituais muito fortes que estavam com Jesus, essa passagem, né? Além, lógico, todo um sistema todo, né? Não é nem um sistema fora do planeta, inclusive. Jesus é um espírito que coordena constelações, né? Então, toda a hierarquia espiritual estava aqui presente quando ele estava aqui na Terra. Vamos lá. Então, Apocalipse 20. Vamos lá. O reino de 1000 anos. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e acorrentou-o por 1000 anos. Então, tivemos uma fase boa no passado durante 1000 anos, certo? E o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com o selo para que não seduzisse mais as nações até os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Então, aqui, vamos ter que entender o que é isso. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram, foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão, eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, são aqueles que buscam espiritual, trabalham para Jesus, né? Com intenção, com boa vontade, com caridade, com benevolência. Então, esses são marcados. Não precisa ser um padre, um santo, não tem nada disso. É o seu coração em relação a tudo que você faz, as suas obras que vão ser mostradas aqui, que você vai ser o escolhido ou não nessa próxima fase. Porque nessa próxima fase, como ele falou, o dilúvio vai ser muito maior do que houve lá na época de Noé. Por quê? Se não for essa modificação do eixo da Terra, né? A verticalização do eixo da Terra, né? O descongelamento dos polos. Então, tudo isso que vai acontecer da inundação, né? Dessa mudança toda, isso vai acontecer justamente quando a guerra estiver no ápice. Você acha que essas bombas atômicas, quando forem soltas, a humanidade todinha ia morrer? Ele mesmo fala aqui, ó, se não fosse por Jesus, se não fosse por eleitos, todos estariam mortos, porque a bomba atômica ia atingir a Terra inteira, né? O ser humano não ia sobreviver à bomba atômica. Então, essas bombas, elas vão ser contidas pela força da natureza, pelo controle de Jesus e pelos nossos irmãos extraterrestres, né, que vão ajudar nesse processo. Os outros mortos, contudo, não voltarão à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E com ele reinarão durante 1000 anos. Bom, qual é essa segunda morte? O degredo planetário. A primeira morte vai desencarnar. A segunda morte é a sua total isolamento para o planeta de degredo. Então, nós temos que entender o que é essa segunda morte, tá certo? Vamos lá. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, né? Gog e Magog, reunindo-as para combate. Seu número é como a areia do mar. Presta bem atenção nisso aqui.
Nós estamos vivendo esse momento agora. Então, foi solto por um pouco de tempo, ele falou, ó, autorizado pelo controle espiritual, e nesse momento, estamos nessa fase. Ó. Essa fase está sendo juntado todos os espíritos, os nossos irmãos executores kármicos estão atuando em toda a Terra, em todos os lugares. Então está tendo uma atuação muito forte sobre essa questão da busca espiritual no final de tempos, porque eles não querem o cordeiro. Eles sabem que vão ser degradados, muitos deles, mas eles não querem ir sozinho, quer levar o máximo de almas possíveis. Então, gente, fala, Luiz, mas tá difícil, né? Vamos samaritano, tá difícil, nós estamos sendo tentados. Tá difícil. Não tá difícil só para o samaritano, tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todos os centros, para todas as igrejas, tá difícil. Para os pastores, para os padres, tá difícil. Tá todo mundo passando por um processo dificílimo de ataque e de assédio espiritual contra aqueles que pregam Jesus, que pregam seu evangelho. Não importa a religião, Oriente, Ocidente, não importa a ramificação. Eles têm toda a articulação necessária e toda a paciência necessária para poder atuar nos pilares das igrejas. Das igrejas. Então, tem um pastor que está fazendo um bom trabalho, o que ele vai fazer lá? Cria todo um assédio, descobrir um defeito desse pastor, descobrir uma falha desse pastor, um desvio de caráter desse pastor, né? Seja na vontade do poder, do dinheiro, do sexo, se ele tem uma tendência dessa forma, atuar juntamente na igreja dele, ou não importa no centro, no quem quer que seja, atuar também nas famílias desses dirigentes, para poder quebrar o filho, botar o filho na droga, botar o filho no problema, né? E eles vão atuar em todo o leque familiar, parentesco, de amizade, de trabalho, eles vão atuar em tudo. Luiz, mas aí vai ficar assim? Vai ficar, por enquanto vai ficar assim. O que Daniel falou? Persevera ainda mais um pouco. Esse é o teste do Arcanjo Miguel, esse é o teste da fé. Então, nesse exato momento, todos nós estamos exercitando o teste da fé. Esse é exatamente do testemunho. Ele fala, quem testemunhar Jesus, então, a sua resistência, você já está testemunhando Jesus. Você testemunhar Jesus, não precisa, né, subir num palco e doutrinar para 100 mil pessoas, nada disso. A sua resistência, a sua marca do cordeiro está dentro de você. Você que vai ser atacado, convertido, desconvertido, ou você que vai ser assediado no seu pior problema, numa saúde. Gente, eles vão, nesse momento, toda essa pressão do planeta Terra, nessa fase, nunca está tendo como teve agora. Esse momento é o momento mais difícil para a humanidade, que é a pré-libertação. É o momento pré-passagem, porque é o momento onde eles não têm mais aonde fazer. Eles vão usar todas as armas, todas as forças. Os magos negros vão usar da alquimia, da concentração, do poder mental sobre nós, sobre nossa mente. Vai tentar tirar nós do caminho, vai tentar colocar coisinhas, sabe, na nossa cabeça. Porque Luiz Antônio falou uma palavra lá, não gostei. É isso aí. O Luiz Antônio disse um negocinho lá que eu não concordo. Gente, ninguém tem que concordar com ninguém. E nem comigo, principalmente comigo. Nós temos que aceitar o evangelho de Jesus e a sua orientação apocalíptica. Todos nós, nessa fase planetária, temos um monte de problema psicológico, problema mental do passado, problema difícil de carregar. Todos nós, nessa fase, temos uma coisa para eles usarem. E eles vão usar. Nós falamos aqui, eles vão usar, nós somos a principal arma que eles têm. A melhor arma que eles têm, sabe quem que é? O ser humano.
de todas as armas que ele tem lá embaixo para atuar, a melhor arma somos nós. Que ele sabe da nossa fraqueza, nossa falta de fé, nossa falta de crença, a nossa falta de visão. Nós estamos encarnados, não sabemos o que aconteceu no passado, eles sabem, eles conhecem a nossa vida pregressa, conhecem o que nós estamos pensando, fica atrás da porta nossa em casa 24 horas do dia para ver o que você vai fazer. Você vai tomar banho, eles vão atrás, você vai no banheiro, vão atrás, se você vai na cozinha, eles estão atrás. Você pensa que não? Eles ficam 24 horas atrás de nós. A Alexandra sabe, quem tem evidência vai saber, sabe. E eles ficam, os dragões lá embaixo, os homens que controlam essas grandes correntes, falam assim, eles fazem uma pregação de um cara bom. Os caras lá embaixo são bons. Vou falar para você, tem que tirar o chapéu para os caras lá, porque eles conhecem direitinho, eles sabem aonde atuar. Ó, vocês têm que ter paciência. A paciência aqui, eles pregam paciência para as falanges lá embaixo. Eles pregam, ó, vocês têm que saber isso, vocês têm que saber aquilo. Calma, não vai em cima, espera o momento, olha o momento, vigia. Ah, mas aí eles perguntam lá, ah, mas e se não der, vai demorar? Ah, a pessoa não sei o quê. Todo mundo tem um problema. É mundo de expiação e provas. Todos têm problema. Calma que vai aparecer um problema. Monitora. E eles ficam assim, sabe quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, até se quebrar. Exatamente. Eles vão pegar uma falha em você. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que essa fase aqui, gente, eu estava conversando aqui com o pessoal e hoje eu também conversei. Eu fui lá no sanatório Nosso Lar, atender um menino lá, ajudar um processo hoje. E aí me deparei com uma coisa. Gente, lá é problema. Nós estamos num lugar bom aqui. Você não sabe como que é lá. Eles amarram as pessoas lá. Os médios lá, lá o bicho pega. Então, voltando para cá. Eles atuam em nós, ó. Eles falam, eles sabem sobre a mediunidade, ó, eles sabem sobre a ficha kármica, sabem onde está o processo. Gente, é um tempo que nós não vamos resolver. Eles querem, as pessoas fora, e nós queremos resolver o problema das pessoas. Nós não vamos resolver os problemas. Nós não temos o poder para resolver problema. Aí eu fico o quê? Triste, insatisfeito, angustiado, que eu não consigo resolver. Eu quero resolver o problema do meu filho. Eu consigo? Eu quero resolver o problema do meu neto. Eu quero resolver o problema do meu pai. Resolver o problema da minha mãe. Eu não consigo resolver, que não está na minha mão para resolver. Vocês estão entendendo? Eu consigo o quê? Amenizar, dar um suporte, fazer um atendimento, orientar, caminhar. Quem vai ter que se salvar é ele. Mas nós queremos assumir a responsabilidade, porque eu sou pai, de ó, eu tenho que resolver essa situação. Eu não consigo resolver. Eu consigo ajudar, mas resolver não. Então, eu não preciso ficar insatisfeito, triste, deprimido, arrependido, a culpa é minha, não sei o quê. Para com isso. Cada um tem seu caminho. Você já fez o que tinha que fazer. Cabe agora a nós que temos essa consciência espiritual, interceder. É diferente. Subir até a misericórdia de Jesus, pedir a ele a intercessão e a sua compaixão por nós, que é uma misericórdia, para ajudar o filho, ajudar um parente, ajudar uma pessoa, ajudar uma pessoa que está no hospital, né? Interceder pelos pacientes que estão. Aí é diferente. Mas se a gente sair da situação de socorrista e pular e ir para a situação de necessitado junto com o necessitado, acabou. É o que eles querem. Eles querem que a gente deixe aqui, eles vão abrir uma porta falsa, que não é verdadeira, abrir um caminho falso que não é verdadeiro, vai te dar um momento de paz. Puta, saí do samaritano, ou saí da igreja, ou saí de algum lugar, estou em paz agora. Olha, que maravilha, meu mundo mudou. Meu mundo mudou.
Eu não estou buscando mais Jesus, é o que eles querem. Daqui a pouco o karma vai ser executado, eles sabem, mas você não sabe. Ó a diferença. Sabe que ele sabe que eles não precisam, eles não vão nem precisar atuar mais. Que agora você ficou aberto. Você ficou a cargo do mundo e da situação kármica sua em relação às coisas que vai acontecer no futuro. Eles falam assim: ah, beleza, já fiz a minha parte. A minha missão de 10 anos eu cumpri. Pronto. Vamos partir para outra. Eles nem precisam ir atrás. Lá na frente já sabe que vai cair. Então, gente, nós temos que resistir, testemunhar Jesus, continuar o trabalho espiritual, continuar o que nós estamos fazendo, cada um na sua corrente, no seu mental, cada um no seu lugar. Então, vamos pensar sobre isso, que aqui é uma fase onde o caldeirão está fervendo, botaram fogo no caldeirão, e o diabo está saindo, entre aspas. Fala diabo, mas assim, as correntes, as falanges saíram. Então, atuando, ó, Jesus fala aqui, ó, para João, seu número é como areia do mar. Então, vamos agradecer a Deus pela proteção que nós temos aqui, pelo amparo, pelo suporte, mesmo que as coisas estão difíceis. Mesmo na dificuldade. Vamos lá. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Tá vendo? O que é isso aqui? Eles estão atuando, como eu falei, em todos os lugares, todas as igrejas, todo mundo que prega o cordeiro estão atuando, não importa onde. Vamos lá. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira, foi então lançado a um lago de fogo e de enxofre, onde já se achava a besta e o falso profeta. E serão atormentados durante a noite pelos séculos dos séculos. Então, o que quer dizer isso aqui? Então, quando chegar no auge, no tempo, que é esse final de tempos, isso aqui vai acontecer. Eles estão atuando pela permissão de Deus, pela permissão de Jesus, até para saber quem serão os escolhidos, até para decidir quem é joio e quem é trigo. Para a gente falar aqui, não fique em cima do muro, porque quem fica em cima do muro é joio. Está em dúvida, não quer o Cristo. Quem está em cima do muro, o que eles querem fazer? Eles querem, ó, vamos ver quem ganha. Quem ganhar, eu vou. Não é assim? Aquele que for, a situação que for melhor para mim, eu pulo para cá, eu pulo para cá. Esse é o cara que está em cima do muro. Então não adianta. Tem que decidir o que vocês querem, o que nós queremos, para poder manter esse suporte, esse socorro e essa força dentro de nós. Não vai para frente. Então, no momento aprazado, provavelmente mais ou menos de 2030, 37 por aí, isso aqui vai acontecer. Parte já foram degradados. Vamos botar aí que quase um terço já foram. Falta o resto. Vamos lá. O julgamento das nações. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida, o livro da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, suas ações, suas intenções, suas obras, a partir do que estava escrito nos livros. O que são os livros? As nossas consciências, que eles têm o controle. Os senhores do karma. O Senhor Jesus tem a contabilidade divina de todos os espíritos aqui na Terra, ele sabe. Vamos lá. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam. A cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Então, em outra passagem de Jesus, quem vai estar, e também aqui no Apocalipse, quem está escrito no livro da vida? Quem? Aqueles, Jesus fala, ele se coloca no lugar, né?
Aqueles que estiver presos, foste visitar-lhes. Aqueles que estiver com fome, deste um pedaço de pão, deste comida. Aqueles que estiver doente, ajudastes a curar. E assim por diante. Aquele que está sem roupa, dá uma roupa. Aquele que está com problema, conselho espiritual, assim por diante. Então, essas pessoas vão ser varridas a aura de cada uma delas, e não vai ser em conjunto. A Alexandra não vai poder me salvar, nem eu salvar ela. Alexandra, eu sou eu. O meu marido é meu marido, eu sou eu. Cada um é cada um. Por isso que ele fala aqui, de uma família, quem estiver fora, é uma visão profética, porque eles estavam vendo que não ia dar tempo para sair. É como o mar. Lembra que o maremoto lá, o tsunami, o tsunami, quando chegou lá, o pessoal correu, adiantou correr? Dava tempo de voltar para casa? Então, ó, quem tiver em casa, fica em casa. Quem não tiver, já foi. Ele fala aqui, ó, 50%. Jesus, a gente já leu aqui no Mateus 24. Vai na família, no casal, ou então nos irmãos. Um fica e um vai ser tirado. Não sou eu que estou falando, está aqui em Mateus 24. Que é o que vai acontecer nessa separação de joio e trigo. Então, dependendo da situação, ele fala dessa forma por quê? Porque a ação de desencarne em massa vai acontecer muito forte. Muito forte. Então, a gente tem que estar preparado. A gente às vezes reclama aqui, está pesado. Tá... Gente, mas nós estamos trabalhando. Nós somos pescadores de Jesus. Nós pescamos almas. E Jesus nos utiliza para pescar almas. Nós não somos nada, nós somos uma folha seca que não dá nem para contar. Mas vocês percebem que através das falanges que estão nos atuando os pacientes, elas chegam até aqui? Através de nós. E o que ele faz depois? Liberta, salva as falanges. Então, indiretamente, somos pescadores de almas. E o lado de lá tem muitas almas penadas, vamos dizer assim, tem muitas almas penadas, como na Igreja Católica, que precisam ser resgatadas. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles também não sabem. Eles estão sob direção dos espíritos que têm o controle. Mas a maioria, poucos sabem o que vai acontecer e têm o controle. A maioria é boi que vai para o matadouro, como é sempre falado aqui. A maioria está sendo hipnotizada, teleguiada, controlada pelos líderes de falange. Eles não conseguem sair da falange por quê? Porque também fizeram mal e está sob controle. São fracos na fé em tudo, não buscam, vai ficar ali na falange. Então, o papel do samaritano de Jesus, ele é mais espiritual do que material. Vocês já perceberam? Essa é a nossa função. Isso aqui não vai encher, fazer um monte de coisa que as pessoas querem fazer. Não vai. Porque o nosso papel é espiritual. O nosso papel é salvar almas. É a nossa função como médium aqui do samaritano. Essa casa nunca vai lotar de gente aqui, 1.000 pessoas. Esquece. Mas vai lotar de espíritos. Aí 1.000 espíritos. Aí 10.000 espíritos. Isso vai. Que é a função da libertação e da limpeza do astral inferior, que nós participamos dessa reurbanização do astral inferior. Quando recolhe essas falanges, esses redutos de colônias lá embaixo nos umbrais, nas cavernas, quando recolhe isso, no final dos trabalhos, 20 falanges, essas regiões dos astral são reurbanizadas, são refeitas, são remodeladas pela força crística do amor pelos engenheiros siderais. Então, onde estava aquela visão do astral, né? Uma colônia onde, por exemplo, olha a imagem da Ucrânia, prédios caídos, queimados, tudo derrubado, sem vegetação, seco, penumbra. O que eles fazem nessas dimensões onde já foram limpas? Reconstrói, planta grama, árvore, refaz as casas, viu? Então, fica uma outra condição espiritual. Aquela região não vai mais ser afetada, já está preparada para a próxima fase. Então, o degredo, quando a gente fala, ele vai acontecer, as funções geológicas não vão acontecer só nessa parte da nossa dimensão que a gente fala aqui na Terra. Vai acontecer em todas as dimensões da Terra. Vai ter um apocalipse em todas as dimensões da Terra.
Toda a Terra, nas dimensões, multiversos da Terra, serão afetados pelo Apocalipse. Exatamente. Então, todas as dimensões, nesse momento, os umbrais serão mexidos, os mais inferiores serão mexidos, eles também serão inundados, lá também tem mar, tudo vai ser mexido. Porque nós temos várias terras, que a gente chama de multiversos, ou multiterras. Essas multiterras serão afetadas. Lógico, fora, né, a direção do projeto Terra Maior, que está sob controle. As colônias acima dos umbrais, né, superiores, que controlam. Eles controlam o que vai acontecer aqui embaixo. Então, veja o papel importante do médium buscar o espiritual nesse momento, de trabalhar para Jesus nesse momento, de fazer a caridade, não desistir da mediunidade. Porque isso não é para nós, não é para o centro, entre aspas, né, para a parede, não, é para cada um. Porque cada um tem um colar de cópia para ser resgatado. Quando você vem aqui, você vai tirar a falange e te vai receber depois da morte. Vocês não sabem disso. Presta atenção. Nós temos tantos cobradores que eles estão esperando quando desencarnar para pegar nós. O médico que faz o trabalho espiritual durante a vida inteira, o que ele está fazendo? Recolhendo as falanges que ele prejudicou, para quando se desencarnar, não ser pego por elas, porque você tem dívida kármica com elas. As pessoas não entendem esse trabalho aqui, o trabalho é do médium. Quando a gente fala que insiste para vir, para buscar, não é por causa de Luiz Antônio, Alexandre, nem de Centro Samaritano, não. Amanhã nós não vamos nem estar aqui. Quem vai ficar aqui vai ser nossos filhos, nossos netos, que vão controlar isso aqui. Mas é para cada médium se ver dentro de você, se conhecer, né? Saber das suas imperfeições, das suas falhas. Nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, nós somos cheios de controle, de prepotência, de arrogância. Nós trazemos isso do passado. É inerente ao nosso espírito aqui nessa fase final de transição. Aqui nós estamos num planeta penitenciário, aqui a vida é difícil. Aqui não tem alma boa, não. Algumas almazinhas melhores, mas não é alma boa, santificada, não. As santificadas estão controlando nós aqui para a gente não cair. Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, a estrutura espiritual, né? As correntes positivas que estão aqui, e essas maiores que estão nos ajudando. Eles, os profetas, estão nos ajudando. Extraterrestres estão nos ajudando. Para quê? Para a gente poder... Uma coisa importante, gente. Fazer uma coisa, vocês não imaginam. Diminuir o peso kármico do espírito para sua vibração tentar encaixar na próxima fase. Senão nós não vamos ficar aqui. Nós vamos embora. Não é porque eu quero, Luiz, mas na multi-encarnação não fiz nada para ninguém, eu sou bonzinho, não prejudiquei ninguém, trabalhei, estou de boa. Será? E meu passado? E minha carga do passado? Como é que está? E a minha vida pregressa, várias encarnações, como é que está? Aí Jesus agora vai ler a nossa aura do espírito de todos os encarnados, todos serão lidos, encarnados e desencarnados, não importa quem seja, e vai verificar lá. O que Luiz Antônio fez? Trabalhou 20 anos no espiritismo? Pô, mas ele tem 1000 anos de trevas. Vai adiantar alguma coisa? Eles vão tentar analisar isso. Ele derrubou nações, matou nas cruzadas, derrubou isso, derrubou aquilo, traiu, vingou, bateu em filho, matou um, matou dois, vingou, se suicidou, virou... Essa é a nossa ficha, cara. Quem achar que é santo aqui na Terra, pode tirar o cavalinho da chuva. Quem achar que, porque tem um conhecimento, é um cara didático, fala bem, tem uma boa dicção, ele hipnotiza uma plateia inteira e achar que está lá em cima, esquece. Não tem vez. Já foi. Vocês sabiam que Moisés era gago? Moisés era gago, ele conseguia falar direito. Às vezes ele usava Arão para poder falar com o faraó. Quando ele ficava nervoso, não saía nada. Vocês sabiam disso? Aí o Arão tinha que ir lá no faraó. Ó, vamos falar para o faraó das 10 pragas. Ó, se não acontecer isso, vai acontecer. Vamos lá, Arão, comigo. Voltava.
Então, gente, vejam que as coisas não são tão bem assim como a gente pensa. A gente tem que ter essa noção das coisas. Gente, nós estamos na fase final. Tudo já foi dito, tudo já foi feito. A visão de guerra para parar a paz vai ser difícil. Não vai ter. Não que a gente não queira. Você acha que não quer a paz? A gente sempre repetir aqui, né? A gente está em casa, está aqui, estou no meu prédio, nós estamos lá num prédio bonito, num apartamento, num hospital grande, bonito, que atende as pessoas, cai uma bomba lá. É o que está acontecendo agora lá, o apocalipse está acontecendo lá na Ucrânia. Caiu bomba nos hotéis, nos apartamentos, nos condomínios, nas casas, nos prédios públicos. Imagina, nós estamos aqui agora, cai uma bomba nesse momento aqui. Aí adeus dinheiro no banco, esquece filho, esquece que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, esquece minhas propriedades, fazendas. 8 milhões de pessoas largaram suas casas e foram embora, porque preferem viver do que morrer. Adianta eu ter 4, 5 fazendas lá, e aí eu ter dinheiro, como Jesus falou, o meu silo, né, está cheio de cereais. Né? Posso vir a vida inteira que não vão me afetar. O que ele fala? Mal sabe que amanhã e essa noite a sua vida pode ser tirada. Não fala? O mestre fala. Então, gente, vamos ter essa consciência, essa visão macro das coisas que estão acontecendo. Não, procurem na vida diária de cada um de nós e de vocês não prejudicar mais as coisas. O primeiro passo é resolver as coisas dentro de casa, no trabalho. Pô, tem um cara que está me incomodando no trabalho, que é crica. Cara, ora por ele. Cara, procura não envolver muito. Sim, sim, não, não. Pronto. O marido tem uma certa condição, ele é meio turrão, né, a minha esposa também é turrona, não quer que busque o espiritual. Calma, deixa ela na dela, atende bem, ajuda, participa da família. Filho, mesma coisa. Nessa fase final que estão passando, a espiritualidade orientou todas as ramificações, olhar pela família e pelos filhos. A maioria das pessoas estão esquecendo dos filhos e das famílias. E já faz mais de 10, 20 anos que foi orientado a fazer isso, e o próprio espírita não olha, o próprio pai não olha, vai para buscar o financeiro e não olha para os filhos, não participa da evangelização dos filhos, da orientação ética dos filhos, não vê aonde eles estão indo, se estão indo para droga, se estão indo para algum lugar, se estão estudando de verdade. Ele não vê a mochila dos filhos, não vê o quarto dos filhos, o filho entra no quarto, fica lá 3, 4 semanas, você nunca entrou dentro do quarto do filho, não sabe nem o que tem lá dentro. Não monitora o que ele está vendo na internet. Mas meu filho tem 25 anos, já é homem, será? Tem 30 anos, está lá em casa, mas come dentro da sua casa, você é o provedor. Você tem todo o direito e autoridade para fazer isso. Você vai ficar com medo do filho? Ora, ele está no seu ambiente. O seu ambiente é você que controla. Você é o seu lar, é a sua casa. Né? Quem fala muito isso é aquele psicólogo lá, Rossando. Rossando fala isso. Não tem esse negocinho, não. Chorinho para cá, chorinho para lá. Claro, tudo feito de forma acolhedora, né? Firmeza, mas amorosa, não vingativa, não, né, soltar o verbo, xingar tudo quanto é nome, vai resolver? Não vai, você vai só espantar. Mas essa orientação, se não quiser, não tem mais comidinha, não tem mais roupa lavada, acabou. Você vai ter que trabalhar. Não tem mais escola paga, não tem mais celularzinho. Os pais têm que ter uma certa... Claro que não vai deixar perder o filho, né? Tem toda uma psicologia, né? Buscar o espiritual, orar sempre, pedir, tirar as interferências, né? Que tá atrapalhando, como a gente faz aqui sempre, com a nossa família, com todos, né? Que sempre fez. Então, essas coisas são as mínimas para a gente poder tentar buscar algo melhor. A gente já fez isso, já está ótimo. Então, vamos ajudar a salvar os outros agora. Vamos ajudar a salvar essas falanges. Estamos aí. Estão aqui hoje, né? Estão todos aí, 10, 20 falanges, atuando em nós nesse momento. Quer tirar nós daqui. Quer botar carnaval aqui dentro. Quer botar doutrina aqui que não sei do que. Doutrina aqui não tem. Nós já estamos vacinados contra esse negócio de doutrina aqui dentro. Doutrina aqui chama-se Evangelho de Jesus. O resto é resto. A gente já falou aqui. Não vamos discutir por causa
que Kardec falou isso, um outro cara lá falou outra coisa, um palestrante lá ligado à federação falou um negócio aqui. Esquece isso, gente. Nosso negócio aqui é Jesus. Cada um fica com a sua. Né? Então, enquanto Jesus estiver aqui dentro, ele reina aqui dentro. Né? Não é assim que funciona? Meu reino não é desse mundo, mas o samaritano é dele, que o samaritano de Jesus. Então, nós obedecemos o evangelho de Jesus, independente de ramificação do que seja. Tá certo? A gente queria falar isso, a gente já vai finalizar, eu só queria alertar isso, né, que é um complemento do trabalho do Apocalipse que nós estamos fazendo. Nós vamos vir falar mais sobre isso, né, com mais exemplos, né, e mais profecias aí que a gente vai passar. Eu não devo falar sobre mais nenhuma caso à parte, tá? Eu só vou falar agora sobre o Apocalipse de João e nós vamos finalizar esse assunto, que nós temos que partir para outros assuntos. Então, ainda vai faltar algumas aulas ainda, porque nós estamos pescando alguns capítulos do Apocalipse, né? Para a gente passar aqui, tá certo? Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus.